Boa noite, sejam muito bem-vindos. O que isso aqui é comentário? Ai, esse comecinho, né? Obrigada. Ah, muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. A live dessa semana, a live de hoje, né, vai ser bem bacana. Vai ser com a Juliana, da Motora Design. Elas são uma agência de Salvador e também funciona em São Paulo. Ela entrou aqui, vou colocar ela aqui já. Oi, Juliana! Olá, olá, boa noite. Boa noite! O som tá legal pra todo mundo, pessoal? Até o Mas Paçoca entrou! A gente espera mais um pouquinho, né? Enquanto o pessoal tá entrando. já tem pessoas aí interagindo. É, sim. Acho que a gente espera só mais um pouquinho pra gente começar. Como o Cauê sempre fala nas lives dele, toda vez que começa a live, ele pensa: ah, devia ter colocado uma música, eu igual. Porque o silêncio. Aí a gente fica assim, fazendo uma cara, um carãozinho básico. Aí já Pois estão é, falando, Cauê. tem fundo É. musical. Sem fundo, deixa eu ver se dá pra colocar aqui um fundo musical que não seja escandaloso. Não. Hoje foi sem fundo musical. Então, esperar mais um pouquinho. Acho que a gente pode começar já, né? Vamos nos apresentando. A gente começa com as apresentações, aquelas dinâmicas de escola. Recomendo James Pierre, exatamente. James Pierre, nosso cantor do coração. Boa noite, pessoal. Eu sou Carol Ribeiro, sou diretora coisativa da OB Studio. Diretora coisativa, a gente sempre brinca, né? Que é meio que trainee. A gente é tudo. Precisou resolver, a gente tá resolvendo. Eu e o Cauê, a gente se auto-intitula diretores coisativos. E aí, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino, sobre marcas humanas. E a gente trouxe, como sempre, a gente traz parceiros muito legais e dessa vez uma importada bem especial, a Juliana, da Motora Design. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Se apresentei um pouquinho para o pessoal. Obrigada pelo convite, o estúdio. A gente ficou super feliz, né, de poder trocar essa ideia. Sou importada da Bahia, né? Não é muito longe, é de perto. E eu sou da Motora Design, né? Para falar um pouquinho da história da Motora, de quem que a gente é, né? Quem é a gente na fila do pão e tudo mais. A Motora é um escritório, né, de design que nasceu em Salvador. Nasceu da junção de três mulheres, né? Três colegas da faculdade que queriam experimentar design, que queriam fazer design para fora das paredes da universidade. E a gente começou fazendo coisas que a gente queria, né? Coisas que vinham do nosso coração, assim, bem jovens querendo fazer coisas que acreditavam. E aí isso foi crescendo, foi tomando uma estrutura de negócios e a gente já tem 4 anos hoje de atividade e cada vez mais a gente vai entendendo o design, né? Não só como o que a gente entendia no começo, que era essa forma de expressão, de fazer coisas
bonitas e que a gente acreditava, mas também de estratégia para os negócios, né? De você entender o que está por trás daquilo, de você realmente entender para quem você está fazendo design, por quê, e tentar fazer esse design realmente que faça sentido, né? Que faça sentido para as Uhum. pessoas. Então, a gente está há 4 anos juntas, a gente atua com branding, atua com comunicação visual, lettering, eu também sou ilustradora, então a gente faz aí do design gráfico um pouco de tudo. Muito massa, muito massa. Assim, a gente começa assim falando um pouco sobre as mudanças no mundo digital, né? É uma coisa que é muito dinâmica, né? Tudo acontece muito rápido e quando você vê já tá defasado, assim, né? Como que vocês lidaram com essas últimas mudanças que tiveram, né? A gente foi meio que obrigado a se adaptar. Como que foi para vocês? Pra gente, a gente já tinha uma forma de funcionar remoto, né? Porque eu estava aqui em Salvador e minha sócia está em São Paulo, então a gente tem. A gente trabalha remotamente, a gente tem uma quarta pessoa na equipe que também não trabalha com a gente fisicamente, né? Que é a Monique, nossa administradora maravilhosa. E a gente já tinha esse costume de trabalhar remotamente, então, assim, vou dizer que não foi um choque muito grande de início, né? Mas que é uma situação, né, que altera completamente a vida de todo mundo e em todos os aspectos, né? Então a gente teve no começo a gente criou um chat, por exemplo, a gente usa o Slack, né? Não sei se vocês Uhum. usam, se todo mundo conhece, mas é um canal para a gente conseguir conversar, né, sobre trabalho, sobre os assuntos do trabalho, porque a gente não gosta de ficar usando o Telegram e o WhatsApp para isso, né? A gente gosta de concentrar num lugar mais técnico. E a gente teve que criar um chat que era saúde emocional. Que era pra gente fazer esse check-in mesmo, de tipo, gente, vocês estão bem? Como é que vocês estão sentindo, né? E aí a gente, de vez em quando, fala, oh, gente, acordei mal hoje, ai, tô pra baixo hoje, não quero falar com ninguém hoje. Hoje não tô boa pra lidar com o cliente, não passa ninguém pra mim. Então, a gente criou esse chat. Eu acho que foi uma mudança que precisou ser feita, né? Porque a gente sentiu que precisava ter mais comunicação de como é que a gente realmente estava se sentindo nesse momento. Eu acho que essa é uma das vantagens de você ter como sócio alguém que você confia, que já é amigo, né? Eu acho que, querendo ou não, o fato de serem mulheres, eu acho que a gente se entende um pouquinho mais, né? A gente um pouquinho mais sintonizado. É muito legal que tem, porque tem a preocupação não só profissional, mas a preocupação pessoal também, né? De estar É, todo mundo bem. e saber que se reflete, né? Assim, que você tem um espaço, às vezes, para tirar 30 e falar, gente, eu não tô bem, vou tirar agora meia hora para descansar, porque eu não tô me sentindo bem. Às vezes vai fazer você render muito melhor no resto do dia do que se você ficar o dia inteiro se forçando a trabalhar naquele momento e se cobrando, né? Enfim, você ter esse diálogo aberto, eu acho que uma dessas questões, né, que a gente vai falar ainda mais sobre isso, do empreendedorismo feminino, da visão feminina, é justamente entender essas questões como parte do Do trabalho, né? E negócio, né? Uhum. respeitar isso como uma parte importante de produtividade, de gestão de tempo, de gestão de equipe. Então, isso é bem, bem bacana, assim. Bem bacana mesmo. Eu até brinco assim, os meninos, às vezes quando a gente trabalhava, né, todo mundo junto, a gente também tá todo mundo home office, né? Assim, às vezes gente, vamos levantar, vamos fazer uns alongamentos, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa, assim, tentar deixar até o ambiente descontraído para que a gente consiga render mais, né? A Luíse falou aqui, né? Uma chave que nem todo mundo virou ainda, que por trás de todo o negócio existe gente, né? Que existe o sentimento, que existe e que isso influencia diretamente no bom andamento do negócio, né? E Uhum. assim, Juliana, a pandemia, ela meio que forçou algumas pessoas, a gente falou sobre home office, né? Mas assim, forçou todo mundo, todos os negócios, é, a se modernizar, a estar online, né? Assim, atendimento virtual, delivery, essa parte mais humana que eu acho que acabou sendo mais acentuada também, né? Enfim, queria que tu Uhum. falasse um pouquinho também sobre isso, assim, falar sobre, compartilhar e falar um pouquinho sobre isso.
Eu acho que a gente já está muito atento, né? Eu acho que todo mundo já está ficando bem atento a essas tendências, que é essa questão de compartilhar, é a questão de, teoricamente, a gente se tornar mais solidário, né? Prestar mais atenção ao outro, essa questão da tecnologia vindo com tudo. Eu acho, assim, que o que a gente tem que pensar muito é que as necessidades são outras, né? As pessoas elas estão mudando de necessidade e não adianta a gente ficar empurrando as mesmas coisas de sempre e ficar achando que vai funcionar sempre, toda vez. Então, é tentar um pouco entender que necessidades são essas, tal empatia, né? Que é a palavra que já está até batida, de tanto que se fala empatia, empatia, empatia. Cansado. Mas é justamente ter empatia mesmo e ver que as coisas não vão funcionar da mesma forma que funcionavam antes e que as pessoas vão mudar de necessidade e que a gente vai precisar estar aberto a novas coisas. A gente trabalhava muito com restaurante, né? E, por exemplo, é um cliente que está muito mal, né? Passando por esse período de forma muito negativa. Então, tendo que se modernizar muito rápido, né? Quem não tinha delivery teve que se virar nos 30 para fazer delivery. E, no geral, a gente percebe que a nossa área acaba tendo uma importância muito grande nesse momento, né, para essas pessoas. Por exemplo, esses clientes de restaurante que tem que virar o delivery, né? Então, a gente começa a perceber como o design realmente, a gente sempre fala, design é estratégico, design é estratégico. E aí, a gente, nesse momento, vê que o design, de fato, é estratégico, né? Que ele realmente faz a diferença. Então, é acreditar mesmo. Eu fiquei muito surpresa, assim. A gente achou que ia ter um baque muito maior do que de fato a Uhum. gente teve com a pandemia, né? A gente achou que a gente teve muitos clientes que estavam em negociação que cancelaram, mas a gente teve muitas demandas que surgiram por conta da pandemia. Então, assim, Eu acho que pessoas que. as pessoas passam a entender mais a necessidade dessa parte, né? Sente na pele mesmo a necessidade para se virar. E como eu acredito que, como já eram clientes de vocês, pensaram: ai meu Deus, meu bote salva-vida, são elas que vão me salvar. Não, e às vezes, por exemplo, assim, alguém que tava com plano de carreira, assim. A gente teve um caso, por exemplo, de uma cliente que ela tinha um plano de ter uma marca pessoal mais elaborada e de colocar isso para frente. Ela usou esse momento como, não, agora eu não tenho mais a minha presença física, eu preciso comunicar tudo visualmente, eu preciso comunicar tudo por rede social, eu preciso que seja estratégico, né? Eu preciso que faça sentido para mim. Então, o visual, ele recebeu esse peso, né? Muito grande por conta dessa nova relação que a gente está tendo nesse momento com as telas e com a tecnologia, né? E assim, quanto mais. Uma coisa que a gente fala muito para os nossos clientes é que as marcas, né, elas precisam cada vez mais se comportar como pessoas, né? Que pensam, que sentem, que se comunicam de uma forma, e é isso que faz com que o cliente sinta essa conexão. Poxa, é de verdade, né? Como a moça falou mais cedo, né? É real, existem pessoas reais por trás disso. E se identificar com essa personalidade, né? Uhum. E não ter a pretensão de agradar todo mundo, né? Ser autêntico, porque as pessoas gostam disso, né? Elas procuram por autenticidade, elas procuram por algo que pareça real, algo que pareça verdadeiro, né? Assim, é um pouco É, clichê até de dizer, assim, são coisas que a gente acaba dizendo de forma de clichê, mas é verdade. As pessoas, elas querem ver coisas que pareçam como outras pessoas, né? Outras pessoas. assim, e cada vez mais a gente vem observando, né, como tem ficado tóxico essa coisa da falsidade, né, do coisa que é muito perfeito e que é muito inatingível, e quanto mais humano e mais próximo, o sucesso é muito maior, né, assim, e aí as pessoas, os clientes, eles sentem quando não é real, quando é para surfar numa onda, quando é para, ele tem uma marca que muito bem posicionada, que defende isso, já é do discurso dela que fala isso, elas falam isso, é bem legal, vou falar também. Só que no por trás não funciona, então é pior do que se tivesse entrado, né, nessa seara. O conselho é sempre tome cuidado com o que não é verdade, porque a gente está cada vez mais atento, os consumidores eles estão cada vez mais atentos, mais autônomos, né? Entendendo mais como funcionam essas dinâmicas e mais atentos mesmo para pegar essas coisas, pegam no ar e aí a reputação da Cada vez empresa, todo o trabalho é jogado fora, né?
todo um trabalho. Às vezes tem um trabalho legal é jogado fora por causa de uma ação impensada. Exato. Assim, olhando ó, o Cauê falou que um caso típico disso é quando a marca quer estar surfando é, em alguma coisa, né? Como eu falei, que quer surfar numa onda. A gente teve recentemente aquele caso do moço lá que sofreu lá, né? Tá me faltando as palavras, mas o George Floyd, né? O nome Uhum. Sim, do sim, do E americano. aí muitas marcas se posicionaram e na luta de Black Lives Matter, uma amiga minha, inclusive, ela estuda sobre chocolates e aí ela viu que uma marca que ela estuda, né, se posicionou a favor da luta e tudo mais, e ela sabe, né, pela boca pequena, que essa empresa trabalha com trabalho escravo nas fazendas, nas grandes fazendas. Uma hora uma hora vem à tona, como o James falou aqui, uma hora a casa cai, né? E fica Uhum. muito mais feio do que se não tivesse falado nada. Uhum. É possível criar um discurso que se conecte com as pessoas, que seja verdadeiro e que não se alicerce em coisas que não são verdade, né? É possível criar discursos mais autênticos e que são mais verdadeiros com relação à própria empresa. Você não precisa usar esses elementos, essas artimanhas para poder captar o público, né? Você precisa de algo que seja real e que faça sentido para o seu público, né? Assim, que não precisa você. Ai, porque eu preciso entrar nesse grupo, porque esse grupo é o que está sendo mais falado agora e eu tenho que entrar, por mais que eu não caiba nele, E é às vezes não isso tem que vai. nada a ver com o seu público, né? Seu público não tá nem tá cagando para essa discussão, né? Não necessariamente essa do George Floyd, Sim. obviamente, mas assim, uma discussão qualquer, seu público não tá ligando para aquilo e você tá entrando numa onda que vai confundir a cabeça das pessoas e que não faz sentido nenhum. Uhum. Assim, já que a gente entrou nesse assunto, olhando o Instagram de vocês, vocês trabalham muito com temas polêmicos, né? Que são considerados polêmicos, que são esses que são mais fortemente engajados e mais fortemente debatidos também. Assim, qual que é quais são as vantagens e as desvantagens de se posicionar de uma forma podemos dizer política, né? De Uhum. levantar uma bandeira fortemente, assim. Pra gente isso sempre foi muito claro. Eu acho que a vantagem é quando você tem muita clareza do que você acredita e do que você quer, né? Então, pra gente sempre foi muito claro essa questão da diversidade, do feminismo, assim, era algo que era muito verdadeiro pra gente desde o começo, desde que a gente se juntou. Não necessariamente a gente faz projetos só para mulher ou só sobre essa temática, mas isso é uma verdade pra gente, é algo que a gente vê que tem muito valor, né? É algo que tem muito valor no mundo. Então, para a gente se posicionar não é uma dificuldade, é algo que Uhum. a gente acredita que tem É que ser natural. feito, é natural. E, assim, é o que eu falei, né? Você não pode querer agradar todo mundo, não dá para querer agradar todo mundo. A gente, no momento que a gente se posiciona, a gente também está dizendo para as pessoas que querem trabalhar com a gente: olha, a gente trabalha assim, né? Quem gostar disso, quem concordar com isso, vem trabalhar com a gente. Quem estiver aberto também para aprender mais sobre isso, vem trabalhar com a gente. Então, é um pouco de chamar as pessoas mesmo para o debate. E assim, a gente vê que realmente são coisas que a gente acredita, né? São coisas que a gente acredita e estuda muito também para falar sobre. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que, pegando do teu discurso, as vantagens é que você acaba que seleciona clientes e marcas que se identificam com a ideologia de vocês, com as ideias de vocês, com o propósito de vocês, né? Pode ser visto como desvantagem em questão de números e financeiro, né? Ah, eu não vou pegar todo mundo, não vai ser toda marca que vai aceitar fazer isso e tudo mais. E mas que no fim das contas, quando você coloca na balança, é aquela história que a gente estava falando antes, né? Ser real, ser verdadeiro e ser a marca, né? Dela ser ela mesma e de ela manter. A gente vê muito de falsa empatia, como a gente estava falando mais cedo, né? Uhum. Teve uma live até que a gente falou, eu falei sobre esse exemplo, eu acho que foi. Eu não lembro se foi da Doritos,
que eles se posicionaram em campanhas Uhum. para mudar a diversidade e tudo mais, e diversos comentários de funcionários da empresa dizendo que foram maltratados ou que sofreram algum tipo de abuso, de preconceito, alguma coisa assim dentro da própria empresa que da porta para fora era uma coisa, da porta para dentro, da porta para dentro era outra. É, assim, eu acho que a empresa tem que se perguntar o quanto eu estou me preocupando em parecer preocupado com isso e quanto de fato eu me preocupo com isso, né? Porque primeiro você precisa se preocupar com essa questão e trazer isso para dentro da sua cultura corporativa, né? E abraçar isso de uma forma verdadeira e depois você se preocupa em mostrar isso, né, para o mundo. Para a gente, particularmente, se posicionar também não foi uma escolha exatamente, porque nós somos 3 mulheres. A gente começou a empresa com 20 e poucos anos. Então, além de ser mulheres muito jovens, né, com carinhas de bebê, com carinhas de bebê, assim. Então, a gente preferiu tratar isso como um elefante na sala e a gente vai falar sobre ele, né? Porque claramente tinha clientes que, quando faziam reunião com a gente, chegavam já achando, essas meninas, vou fazer um bom negócio, vou prometer Tirar mundos e fundos, proveito. tirar proveito. A gente sentia essa postura de muitas formas e aí a gente foi se blindando disso aos poucos, né? E falando sobre isso. Não, mas essas meninas, elas já chegaram falando que são feministas. Espera aí, não vou não vou chegar assim desse jeito. Enfim, eu acho que isso também foi uma condição que estava imposta a gente, né? Por sermos 3 mulheres, sermos jovens e termos essa consciência política, era algo que inevitavelmente ia acabar acontecendo, né? A gente trouxe isso para o discurso da empresa como Um uma propósito, um opção. valor, né? Como uma opção e trabalhou isso de forma positiva, mas de certa forma isso não era uma opção para a gente, né? Trabalhar isso. Uhum. A gente fala muito, hoje em dia a gente vê muito essa cultura do lacrar, lacrar, quem lacra não lucra. E até que ponto, né? Até que ponto vale. Aí vai uma coisa muito mais de ideal, né? Até que ponto vale lucrar um dinheiro que às vezes para trabalhar com aquilo te faz mal, ou falar, usar um discurso que você não concorda, você como empresa, né? Não Uhum. concorda, ou alguma coisa assim, que te faz mal. Uma vez, há um tempinho, assim, bem no comecinho da Obo, eu e o Cauê, a gente. Ó, a Juvenal entrou. Eu e o Cauê, a gente estava analisando uma proposta para trabalhar com um político. E aí, a grana era boa. Bem, tipo, ia dar pra lucrar sem lacrar, né? Mas assim, e aí a gente parou e pensou, tipo, será que vale a pena? A gente se envolver de uma maneira que a gente vá se sentir desconfortável, de que a gente, né, não se identifique com o que está sendo dito, algo assim. Será que vale essa grana? E aí a gente decidiu por não pegar, né? Deixar para uma outra, para quem se identifique, né? Eu acho que isso é muito daquele primeiro discurso, assim, eu acho que eu vou voltar bastante, de ser verdadeiro, né? Não só a gente passar isso para o cliente, de que ele precisa ser verdadeiro como marca, que ele precisa, mas a gente também. A Uhum. gente, como empresa, de não se vender, né? Não é só dinheiro. Tem muitos clientes da gente que. Todos, né? Mas assim, tem alguns que se destacam assim que a gente tem prazer de fazer, que a gente apoia, que a gente acha massa, que todo mundo se engaja, mesmo quem não é da equipe que está designada para trabalhar com aquilo, todo mundo dá ideias, todo mundo discute, porque isso é o que é legal, porque a gente faz o que a gente gosta, do jeito que a gente gosta, para marcas que a gente gosta, né? A gente tem que estar disposto a, quando a gente tem um posicionamento, principalmente quando é um posicionamento assim que está ligado a essa questão do propósito, né, que é essa causa maior, essa visão de mundo, a gente tem que estar disposto a perder dinheiro por isso.
né? A gente tem que estar disposto a colocar o nosso na reta por isso. E isso já aconteceu com a gente já negou trabalhos que não tinham a ver com o que a gente acreditava, né? Teve um caso que foi muito emblemático. Foi no começo da Motora, né? A gente recebeu uma proposta de uma agência de publicidade. Eles chegaram pra gente com um roteiro e queriam que a gente fizesse uma animação pra eles. A gente falou, não, massa, a gente super empolgada, né? Uma agência grande de Salvador. E aí, o roteiro era sobre pessoas trans. A gente falou, pô, massa, né? Diversidade, tudo a ver com a gente, vai ser massa. E quando o roteiro chegou, o roteiro era péssimo. E é um tema, assim, que eu tenho uma proximidade pessoal grande, né? Leio muito sobre o assunto, enfim. E aí eu falei, não tem como. O roteiro era, assim, uma coisa meio no nível... Pessoas trans também são gente. Tava nesse nível, assim. Era uma coisa, assim, muito problemática. E aí a gente pontuou, né? Falou, olha, o roteiro é problemático. Por causa disso, disso, disso. A gente se oferece para refazer para vocês de graça. Porque... não podemos, já foi aprovado com o cliente, já foi... Não. Então a gente não vai fazer. Porque a gente não vai chancelar algo que vai pra gente estar disseminando preconceito, está disseminando ideias erradas, né? Então foi uma oportunidade que a gente, por exemplo, não pegou o trabalho. Porque realmente ia ser algo que não tinha a ver com o que a gente acreditava. E a gente sempre tenta propor uma solução, né? A gente sempre tenta propor a solução. Mas se não tiver solução, infelizmente... Mesmo assim, porque a gente às vezes pensa, né? Mas é uma agência grande, tal, que oportunidade, vai abrir portas para outros trabalhos e tudo mais, mas às vezes não cabe, não adianta querer forçar, né? De entrar, né? Como o Caio falou, era cilada, Bino. Tipo. Não, e que outras portas vai abrir para você, né? Porque a tendência é a gente ficar nessa de abre portas, vai me indicar, mas você acaba caindo num ciclo, né? Porque muito provavelmente a pessoa que pensa dessa forma, que se comporta dessa forma, ela vai indicar outras pessoas que se comportam da mesma forma que ela. Então você vai acabar, de repente, fazendo um monte de trabalho bosta e se perguntando o que eu tô fazendo aqui, né? Assim, bem holística, né? Eu acho que muito de energia, né? Quando você joga essa energia para o mundo, eu acho que a tendência é que volte para você. Coisas nesse sentido de engrandecimento, né? Às vezes a gente perde aqui, mas ganha, sei lá, deve ter chegado depois para vocês um cliente muito massa que vocês, poxa, cara, ainda bem que a gente não pegou aquele roteiro, porque a gente não ia conseguir dar conta desse daqui, que é muito mais legal, que traz muito mais coisa pra gente, não só financeiro, né? Mas que traz um engrandecimento e tal para a marca, para o portfólio, coisas assim. Uhum. E que faz sentido, né? E que faz sentido, exatamente. E assim, eu queria, assim, a nossa empresa, a Ovo, né? A gente tem uma equipe bem diversificada, né? Hoje nós somos 11, eu acho. E aí hoje a gente tem uma maioria de meninas. Estamos ganhando nesse placar 6-5. E assim, eu queria saber de vocês, assim, porque vocês são só meninas, né? Inclusive a moça do administrativo, né? É também mulher. E eu queria que tu falasse um pouco, assim, da visão de vocês, de como que é. Você já falou um pouquinho mais, né? Sobre ter que se posicionar por serem jovens, por serem meninas. E eu queria saber um pouquinho mais. Eu acho que cabe também a história de vocês um pouquinho mais profunda, né? Assim, enfim, da essência de vocês, assim, sob essa ótica de empreendedorismo feminino. A gente gosta muito de falar, inclusive, de empreendedorismo feminino. É muito legal porque a gente tem, às vezes, a gente já tem casos de meninas que saíram da faculdade, estão empreendendo juntas e falam: olha, vocês foram minha referência, a gente seguia vocês e tal. E é muito, muito louco como isso de referência faz diferença, porque, na verdade, quem instalou isso na nossa cabeça de empreender e de que era possível ter um estúdio de design foi a Vanessa Queiroz, que ela é sócia do Estúdio Coletivo, que é um estúdio de São Paulo, que é super conhecido, enfim, tem um trabalho de ilustração muito forte e tudo mais, e a gente viu palestras dela no InDesign. E ela falando, e ela é a alma da empresa, né? Ela é que fala sempre em todas as palestras e tudo mais. A Júlia tá aqui falando que chora sempre com os depoimentos das pessoas, né? A gente fica emocionadíssima.
Mas a gente viu a Vanessa falando e hoje olhando para trás a gente vê, poxa, foi muito importante ter uma mulher designer que você olhar e falava, nossa, que Que é foda o que ela faz. o mercado que é dominado, né? Digamos assim, que eu acho que isso vem mudando cada vez mais, né? De mais mulheres em lugares, entre aspas, improváveis. Não, pois é. O design, ele tem essa. Tem até uma certa flexibilidade, né? Ele, assim, as mulheres são mais aceitas na profissão, mas a gente ainda tem nos cargos de liderança muitos homens, né? Nos cargos de liderança e nos holofotes. Assim, eu acho que os homens eles têm uma facilidade maior em se mostrar, em mostrar o trabalho, em dar a cara. Assim, a gente tem que admirar isso neles e fazer igual. E fazer igual mesmo. Se virar, né? E se inspirar, porque a gente vê muito, assim, quando você vai para evento, palestrantes muitos homens e tal, e você vê mulheres nesse lugar, é diferente, né? Na época a gente nem entendeu que ela tinha batido na gente por causa disso, né? Mas depois a gente olha para trás e fala, não, realmente, foi super importante. E a gente já trabalhava muito junta, eu e as meninas, né? Eu, a Júlia e a Luísa, minhas sócias, a gente já trabalhava muito junta. E a gente queria outra inspiração feminina. Sila e a Cris do Criatipos, né? A gente viu os painéis que elas faziam. Tem rapazes também no grupo, mas elas eram as inspiradoras, né? As musas inspiradoras. E a gente viu os painéis e a gente achava aquilo lindo e a gente queria fazer painéis. A Júlia, minha sócia, faz lettering e a gente queria fazer painel. E a gente achou um cliente, vamos fazer painel aqui para essa pessoa. A gente fez uma permuta, era uma casa colaborativa, a gente trocou pelo espaço e fez o painel lá. E a partir muito daí foram surgindo coisas, assim. O projeto foi ganhando outro espaço, a gente acabou sendo no jornal pelo projeto, que tinha ficado muito legal. Foi tendo outras oportunidades. E aí vem uma parte muito importante do empreendedorismo feminino, que eu acho. A gente começou a sentir a necessidade de se profissionalizar muito. Assim, justamente por ser mulher, por ser jovem, por ser a gente ainda estava na faculdade. Então, assim, a gente sempre teve a perspectiva assim, a gente quer ganhar dinheiro com isso. Isso aqui a gente ama o que a gente está fazendo, a gente está fazendo porque a gente quer experimentar, porque a gente quer fazer parede, mas a gente quer ganhar dinheiro com isso. A gente quer profissionalizar, a gente quer que isso seja a nossa forma de ganhar a vida. Então, a gente não queria passar de forma nenhuma essa impressão de porque a gente era da faculdade, a gente ia cobrar mais barato. A gente nunca quis ser, né, a pessoa que cobra mais barato, apesar da gente ter feito isso, como todo mundo faz, né, no começo. Fazer permuta, cobrar mais barato, fazer de graça, enfim. Mas a gente não queria ter essa imagem, não queria se posicionar dessa forma. A gente sempre quis se posicionar como, poxa, nosso trabalho é bom, a gente sabe que é bom. Apesar, assim, eu acho que o bom de sermos três, né, é que uma vai podando a síndrome de impostor da outra. Porque se você perguntar pra Júlia se ela é boa, se ela faz bons letterings, ela vai dizer que não. Se perguntar pra mim se eu sou uma boa ilustradora, eu vou dizer que não. Mas elas vão dizer que eu sou, né? Eu acho que a gente se apoia, né? Muito. E a gente foi se apoiando nesse processo e se profissionalizando muito. Então, desde sempre a gente se preocupou em montar orçamentos que fossem arrumadinhos, né? Em mostrar isso para o cliente de uma forma arrumada, fazer reuniões, assim, a forma como a gente se vestia, a gente se preocupava muito, né? Para parecer, né? Tentar parecer um pouco mais velhas, mais sérias. E a gente sempre se preocupou muito, assim, com isso. Eu acho que essa questão de você se profissionalizar e de você ter consciência das coisas que você precisa. Por exemplo, você saber precificar bem um trabalho, né? Você saber o preço que você está cobrando, por que você está cobrando, quanto de desconto você pode dar. Isso te dá muita segurança numa negociação. Porque quando você chega numa negociação, você não sabe nada, você quer muito fazer aquele trabalho. Daí o cara, vou falar o cara porque geralmente é o cara. O cara chega pra você e fala: ah, mas e aí, faz um precinho, poxa, vocês são tão boas. Aí eles, sempre assim, vocês são ótimas, eu adoro o trabalho de vocês, por que vocês não fazem mais barato? E aí você vai sendo Coagida. coagida, né? E aí, quando você tem mais segurança, você, não, eu sei quanto eu posso cobrar, não, eu sei que meus direitos são esses, eu sei que isso tá no contrato. Sei tudo que vale, né? Sei quanto que vale, sei o que pode, sei o que não pode, sei quais são meus limites, né? Isso tudo vai te ajudando a estruturar um negócio e conseguir fazer a parte que você gosta, né? Que é a parte de criar e tudo mais. E foi um pouco disso. A gente foi crescendo, assim, se profissionalizando, estudando muito, pedindo muita ajuda, né? A gente teve contadores maravilhosos, a gente trabalhava do lado de uma empresa de contabilidade, a gente foi fazendo amizade, e aí eles foram, vocês estão fazendo tudo errado, para, vamos ajudar vocês.
E aí foram ajudando a gente. Então, a gente sempre se preocupou muito com essa parte, né? Não sei se Como a Luísa está falando aí, né? Com humildade para pedir ajuda também, né? Uhum. Para quem sabe mais. Isso é bem importante também, né? De não se fechar na insegurança, e ter a humildade de aprender para crescer junto, né? Não, e tá tudo bem não saber, né? A gente fez lá pelo nosso segundo ano, não tenho certeza. Mas a gente fez uma roda de conversa sobre empreendedorismo feminino, né? Pro Dia da Mulher. A gente falou, não, vamos juntar essas criativas de Salvador, ver o que elas estão pensando, porque a gente tinha muitas essas inquietações, que a gente estava tentando aprender as coisas e não sabia onde achar. A gente tinha essas inquietações, a gente fez uma roda com mais ou menos umas 30 mulheres que queriam empreender ou que estavam empreendendo. E a gente percebeu que todo mundo tinha as mesmas dúvidas, os mesmos problemas, as mesmas inquietações. Ai, mas como é que eu faço? Ai, mas eu não sei. A gente descobriu que tinha gente com uma empresa há mais tempo que a gente que também não sabia como precificar, precificava no chute. Então, a gente foi. A Luísa está falando que foi em 2017. Foi em 2017. A gente fez esse momento e a gente percebeu, não, é importante falar sobre isso, né? É importante que a gente fale, troque e entenda que tá tudo bem não saber. E que tem gente que sabe e que pode te ajudar. E a gente tenta muito ser esse lugar também. A gente tem um projeto que é o Burocracias. Não sei se chegaram a conhecer, mas é um projeto nosso, que é basicamente para ensinar toda essa parte chata que ninguém ensina pra gente, para as pessoas, porque a gente acredita muito que assim, a gente já quebrou a cara, ninguém mais precisa quebrar a cara. E a gente sempre promove desconto para mulher, justamente por acreditar que isso faz muita diferença na trajetória da mulher, né? Ela saber que, tipo, que ela pode fazer aquilo. Não, você pode ir numa reunião e negociar de pau a pau. Não, você pode apresentar um contrato com essas cláusulas aqui. Isso é seu direito, né? Uhum. Isso aqui você pode fazer isso. Então, a gente quer muito, assim, alcançar mais pessoas com isso. Assim, até para que desconto para as mulheres, então até para que elas se sintam encorajadas e mais seguras de saber que o discurso, né, vai ser de fato para ajudar, não para diminuir ou para dizer, olha, que boba, ela não sabe disso, vem cá, vem, vou te ensinar. Não, não precisa ser assim, do mesmo jeito que todo mundo precisa aprender. Uhum. E que, querendo ou não, tem, né, esse sentimentinho assim por trás, né, de anda, filha, vem cá. Vou te ensinar. Senta aqui. E eu acho que isso de ser mulher, bem Marisa, né? De mulher para mulher, é, tem, tem, tem isso de trazer essa segurança, de trazer essa coisa legal. A Lia perguntou mais nos comentários mais acima ali, se foi intencional de ser uma empresa só de meninas, só de mulheres. Não foi intencional, assim, foi muito da gente, né? Eu acho que o feminismo era algo que nos guiava, de fato, é algo que as três acreditam, é algo que as três estudam e gostam de se aprofundar no assunto, então eu acho que isso influenciou. Hoje em dia a gente não, assim, não descarta a possibilidade de ter homens na nossa empresa, não é isso, mas a Eles gente também acha são a que gente, né? a gente ainda acha que tem muitas outras visões de mulheres que a gente gostaria de agregar na nossa empresa. Então, por exemplo, se a gente fosse contratar, a gente quando contratou um estagiário, a gente privilegiou meninas negras, meninas que eram de outra cidade, por exemplo. Isso era algo que no nosso processo seletivo a gente queria trazer, porque a gente achava que essas visões podiam agregar para a gente, né? De uma forma estratégica da empresa mesmo, né? Então, a gente trabalha com fornecedores homens maravilhosos, mas sempre vai ter o filtro, né? Vão ser sempre pessoas que acreditam no que a gente acredita. Porque Uhum. a pessoa não vai querer trabalhar com a gente se não acredita nisso. Né? Vai se sentir um peixinho fora d'água e Não passa a vai. não fazer sentido, né? Vai Pra ele. falar aquelas meninas nada a ver, o que elas falam lá, não vou me meter com elas, e aí vai embora. Ótimo. Justo, tudo verdade. Tu tens algum case legal, assim, pra trazer pra gente, que agrega a Luísa tá dizendo aqui, tem que ser um homem que topa participar da discussão, exatamente, que entre nessa junto, né? De bater no peito e de dar as mãos e de compartilhar dos mesmos princípios, dos mesmos ideais. Todos nós em construção, né? E desconstrução. E
Entender que todo mundo tem seu lugar, né? A gente entende muito, assim, que somos 3 mulheres, mas somos 3 mulheres brancas, com que tivemos acesso à educação particular. Então, a gente tem um lugar muito específico também, né? E a gente reconhece isso. A gente não pode olhar para falar assim, a gente fala sobre diversidade, né? Tá, mas que diversidade é essa que a motora Quem tem que são ter lugar de vocês? falar? A gente tem uma rede de pessoas, de amigos, que nos ajudam quando a gente precisa, né? Que tem outras visões que vêm para somar quando a gente precisa. Então a gente traz essas pessoas para colaborar com a gente. Para a gente, a diversidade está aí. E olhar para isso e falar, bom, não sei. Você está me dando um tema aqui que eu não tenho condição de abordar. Preciso chamar alguém que tenha. E aí a gente faz isso. Que às vezes esse é o erro que algumas marcas cometem de falar sobre fontes da minha cabeça e acabam metendo os pés pelas mãos, né? O importante aqui é procurar vozes, é procurar discursos que se encaixem, visões que se encaixem e que agreguem a visão que a gente já tem. Eu acho que falta também planejamento de marca, né? Assim, a gente fala muito assim, qual é o território da marca? Aquela coisa do território da marca, né? Do que minha marca fala? Do que ela tem propriedade para falar? Do que ela deve entender? Do que ela deve pesquisar? Claro que, enfim, direitos humanos e diversidade deve ser uma pauta de todo mundo, mas assim, isso é uma pauta da minha empresa? Isso é relevante para o meu discurso externo? Devo falar sobre isso? Não, devo, realmente, faz muito sentido para minha empresa. Contrata alguém que saiba falar sobre isso, né? Contrata uma empresa que tenha pessoas que possam falar sobre isso, bota alguém na sua comunicação que tenha respaldo para falar sobre isso, né? Você vai diminuir sua chance de errar em 90%. Então, o grande erro é aquela coisa de tentar parecer que se preocupa com uma coisa que de fato você não se preocupa. Como você falou, né? O que se preocupa em parecer preocupado e Se não de preocupa fato. em parecer preocupado, exatamente. Bem isso, assim. Eu te cortei, eu acho, assim, de algum case que, que tu acha relevante, assim, de trazer para essa discussão, assim. Acredito que vocês tenham inúmeros enriquecedores e que sejam muito, muito legais. Não, o muito legal, assim, eu acho que o mais legal do nosso trabalho é que a gente faz pequenas intervenções o tempo inteiro, né? Então, todo o material que a gente recebe não é nosso trabalho revisar texto, não é nosso trabalho olhar. Tem um caso de um cardápio, por exemplo, que a gente fez, que a gente recebeu o texto do cardápio e tinha uma seção para elas, de drinks para elas. Aí a gente foi perguntar, foi perguntar pro dono assim, o que você quer dizer com isso? Ah, são drinks suaves. Aí a gente, por que você não bota drinks suaves? Aí ele fez, falei, porque se você botar drink para elas, primeiro que os homens não vão consumir esses drinks. Nenhum homem jamais vai pedir esse drink no seu restaurante. Então você tá diminuindo a chance de um cara pedir esse drink. Eu falei, putz, é verdade, topou mudar. Sabe? A gente faz o tempo inteiro essas pequenas intervenções no trabalho. Poxa, esse termo não é legal. Ou vamos usar uma linguagem neutra. O que a gente, né? O que a gente pode fazer para melhorar essa comunicação? Aquele Então, trabalhinho de formiguinha que faz uma diferença gigante. isso, e que assim, daqui a um tempo vai ser o básico, né? Assim, porque a gente está mudando enquanto sociedade, a gente está virando essa chavinha enquanto sociedade de que essas coisas não podem acontecer mais, né? Que você não pode lançar uma peça que não tem, para determinadas coisas, que não tenha uma linguagem neutra, né? Você tem que ter essa preocupação. Isso aí vai virar o básico. Então, a gente precisa realmente começar a incorporar isso no dia a dia de todas as empresas, de todas Isso. de todas as tanto das agências quanto do cliente, né? Sim, sim. A gente vai no supermercado e aí a gente chega numa gôndola e você vê o mesmo produto, as mesmas coisas, aí tem o for women, for men. Só muda a cor. Um é rosa, o outro é azul. Acabou. O produto é o mesmo. Por que que tem que ser, E o né? feminino é Tipo, infinitamente mais caro. muito mais caro, O feminino exatamente. E vai aí ser eu infinitamente chego mais lá, caro. e aí, por exemplo, um exemplo muito simples, assim, de tipo aqueles Presto Barba, né? É Uhum. o mesmo produto, o mesmo plástico vagabundo, a mesma porcaria. Mas aí tu chega lá e aí o For Women, aí ele já é mais caro e é rosa. Por que que eu vou comprar o rosa? Vai mudar em quê? Vai deixar? Vai fazer alguma coisa a mais do que o outro? Não. Mas é uma visão ainda errada que muitas empresas e indústrias que são muito grandes, né, ainda têm.
Uhum. Mas isso tá mudando, né? E vai mudar cada vez mais rápido. Vai parar de fazer sentido muito rápido, né? Já tá parando. Já tá parando, exatamente. E assim, uma coisa que eu até estava comentando com as meninas, que a gente, como era uma live de empreendedorismo feminino, que ia ser eu, mulher falando com outra mulher, Juliana falando, a gente se juntou e conversou, a gente até fez aquele vídeo na chamada, né, que a Uhum. gente colocou as meninas, inclusive meio que forçou uma delas a participar, mas mas é legal, assim, eu acho como você está falando, né? Esse movimento está cada vez mais normal. Por exemplo, hoje, 14 de julho, uma live sobre empreendedorismo feminino com duas mulheres que não tem nada a ver com o Dia Internacional da Mulher. Porque muita Uhum. empresa, né, se posiciona e faz campanha e tudo mais. 8 de março. Março, mês da mulher. Agosto, setembro. Aí volta para outubro, que é do câncer de mama, aí volta a ser um foco. Assim, eu acho que cada vez mais, né, essa. Qual é a palavra que eu posso usar, assim? Quase um oportunismo, né? E eu acho que cada vez menos esse oportunismo faz sentido. Cada vez menos. É como você falou, né? Do drink suave. O drink suave é drink suave. Tem muita mulher, inclusive muita mulher que eu conheço, que chega e toma um uísque que muito homem não tomaria. Uhum. Essa questão a gente volta para aquela questão do território de marca, né? Assim, minha marca vai falar, vai se posicionar como uma marca que se importa com as mulheres, que advoga a favor das mulheres, tá? O que que eu vou fazer sobre isso, concretamente sobre isso, para respaldar meu posicionamento? A gente é uma empresa feminista, né? Nós nos consideramos uma empresa feminista. O que que a gente faz para respaldar isso? Somos três mulheres, mas a gente poderia ser uma empresa de três mulheres e não se posicionar como uma empresa feminista. Uhum. Mas a gente tem um projeto também, que é o Designer Gráfica, que é um projeto que visa visibilizar mulheres designers. Então a gente entrevista, né? Ele era um projeto de TCC e hoje ele já tem, já cresceu para além do TCC, né? Foi premiado na Bienal e tudo mais, foi super legal ter esse reconhecimento. E a gente faz entrevistas com mulheres, tanto mulheres mais velhas quanto mulheres que estão ascendendo na carreira do design, justamente para reescrever essa história do design. A gente acredita que tem que fazer isso. Então, assim, concretamente, a Motora se posiciona como empresa feminista. E, concretamente, a gente faz algo para contribuir ao mundo, para contribuir com essa causa. Então, eu acho que as empresas elas precisam se questionar, assim, eu vou adotar um discurso, o que concretamente eu estou fazendo para ajudar essa causa que eu acredito, né? Eu estou deixando de contribuir para coisas que fazem malefício para essas pessoas. A gente conversou um pouquinho antes da live sobre o caso da Magazine Luiza, né? Que é Uhum. a questão do botão no aplicativo, que talvez não seja tão efetivo, mas a Magazine Luiza é uma empresa que tem um puta posicionamento com relação à violência contra a mulher, né? Elas são uma empresa que tem ações concretas sobre isso, né? É uma história muito triste no final das contas, porque uma das executivas da Magazine Luiza foi assassinada pelo companheiro, né? Pelo marido. E a dona da empresa ficou horrorizada com isso, a Luísa Trajano, e ela decidiu que a empresa ia ser toda pautada nisso, assim, que ia ter muitas coisas na empresa para evitar que isso acontecesse de novo. Então, existe uma linha direta dentro da empresa para que as pessoas possam denunciar a violência doméstica. Tem essa questão do botão, ela tem várias iniciativas que corroboram isso, né? Então, você fala assim, tá, uma coisa o botão, sabe? É uma coisa, uma ação que eles fazem. Todas as outras coisas que tem por trás da empresa que ela tá fazendo para de fato abraçar essa causa. E ela abraça uma bandeira muito específica, né? Assim, é muito fácil falar assim, amo as mulheres são incríveis, tá? Mas o quê? Né? Ah, não, a gente luta contra a violência doméstica. Ah, não, a gente luta contra a perpetuação de estereótipos de gênero. A gente luta contra a ditadura da magreza. Assim, são você precisa escolher o que você vai fazer, de forma você vai agir, interferir no mundo, né? Uhum. E não só falar, né? Não só Uhum. surfar nessa onda, não só. É de abraçar uma causa mesmo, né? De levantar uma bandeira, de bater no peito, de honrar aquilo que você está fazendo. Uhum. Novamente, não se preocupar em parecer preocupado.
É isso. Eu gostei muito dessa frase, assim, faz muito sentido. Hoje em dia, principalmente. É. Essa preocupação excessiva é deslize na certa, né? Exatamente. Inclusive, a Luísa falei que vocês vão lançar um e-book sobre isso. É, sobre diversidade, a gente está trabalhando nesse material há bastante tempo já, assim. Contempla, assim, seria o básico que a gente acha que todo... Essa coisa que eu falei, de tipo, acho que isso vai ser normal. É o que a gente gostaria que fosse já normal para todos os lugares. A gente fez esse material pensando nisso, assim. O que que a gente gostaria que todo mundo que trabalha com comunicação e quer comunicar diversidade, quer comunicar apoio a essas pautas, deveria saber, né? É porque às vezes não é nem por maldade, né? Porque é tão enraizado na gente É que reprodução sai natural. pura. É como esse cliente que você falou do cardápio, né? Para ele, tipo, é tão comum, existem tantos cantos, em tantos produtos, de tantas formas, que nem para se perceber. E aí, quando pessoas, né, que têm uma outra visão e tal, é como você falou também, juntando todos os assuntos para trás, né? De chamar pessoas que tenham a visão que você não tem, que tenham a vivência que você não tem, te dá. Acaba que te dá uma ajuda, tipo, é mesmo, né? Por que eu não pensei nisso? Porque é natural. E é isso que a gente tem que vocês fazem um trabalho muito massa, que é de vir na contramão, assim, de vir no. Fora, tirando desse conformismo, vamos fazer assim, todo mundo já faz assim, vamos continuar É fazendo trazer para a assim. consciência, né? Trazer para o consciente, para o tá, por quê? Por que que a gente faz desse jeito? Precisa fazer assim desse jeito? Só porque todo mundo faz? Não dá para fazer diferente? Assim, às vezes você está restringindo sua comunicação simplesmente porque você está fazendo o que sempre fizeram, sem nunca nem ter pensado o que que você pode fazer para ser mais inclusivo, para comunicar melhor. Uhum. É bem isso, assim, eu nem parei pra pensar, pois para. É, às vezes precisa de alguém externo para fazer você pensar, né? Muito provavelmente existem muitas coisas também que a gente não vê, né? E que alguém um dia vai apontar pra gente e falar assim: olha, motora, vocês perceberam que vocês podiam ter feito isso dessa forma? E a gente vai olhar e agradecer, né? Por essa Porque oportunidade de ver as coisas querendo por ou essa não, perspectiva. tá enraizado na gente Uhum. e a gente acaba reproduzindo o que é nosso, né? A Luísa está falando assim, está interagindo bastante. Muito obrigada. Parceria com uma consultoria para colocar essa cultura dentro das empresas. Isso, Sim. sim. É, o e-book que a gente está fazendo é em parceria com uma consultoria. Ela está falando, acho que disso, porque a gente queria trazer também uma visão, por exemplo, de recrutamento, né? Como é que você recruta? Tá, vamos falar de diversidade, mas também vamos recrutar a diversidade. Então, o e-book ele vai falar também um pouco disso, assim, ele tá bem completo, é um material bem completo. A gente dividiu em algumas partes, inclusive, porque ficou bem grande. Aí, Nossa, aí tem data para sair já? cara, data eu não sei, mas já tá quase Já pronto. estou Tá no ansiosa, já quero. forno, é. Já quero. Não, foi engraçado que o material ficou longo, aí a nossa administradora falou, tá grande, divide. E-book tem que ser curto, não é assim que faz. A gente não faz marketing digital, né? A gente faz design, então precisávamos desse toque. Muito massa, a gente está chegando já aqui, se encaminhando para o final da live. Queria saber aqui, pessoal que está aqui com a gente, se tem alguma pergunta para Juliana, se quer fazer alguma pontuação, fiquem bem à vontade. E enquanto isso, novamente, agradecer a tua presença, agradecer também as suas sócias. James está perguntando aqui, uma empresa que levanta uma bandeira com boas intenções até e comete um deslize, né? O que você sugere que se faça? Como uma gestão de crise, né? Cara, a gestão de crise aí vai depender muito de qual foi o deslize, de qual era o discurso da empresa com relação ao deslize, porque assim é muito fácil assim para deslizes acontecerem, mas a partir do momento que você se compromete com a causa, você tem que estar
sim, você vai assumir uma responsabilidade sobre ela. Então, por exemplo, se a motora algum dia tiver uma atitude machista, vai ser muito pior do que qualquer outro estúdio ter uma atitude machista. Porque vai vir da gente e é o nosso posicionamento. Então, acho que tem que analisar muito bem qual era esse discurso, qual era a intenção, por que que o erro aconteceu, né? Bom, esse erro aconteceu porque passou por 4, 5 pessoas e ninguém percebeu que essa peça, por exemplo, era racista. Tá. O que está acontecendo dentro da minha empresa que passou por não sei quantas pessoas e essa peça passou, né? Esse deslize aconteceu. Então, é novamente a questão assim de se preocupar com o fato em si, não com a impressão que aquele fato está causando apenas, né? Tá, o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça de novo? Como eu posso mostrar para o meu público que eu estou evitando que isso aconteça de novo, que eu estou me mudando enquanto empresa. Então, é sempre tentar se preocupar com a questão em si, do que só com a imagem que aquilo passou, né? Poxa, cometi uma imagem, as pessoas estão me detonando nas redes sociais. Tá, por que que eu cometi esse erro? O que que eu posso fazer para que isso não aconteça de novo, né? E assim, tu acredita que no caso de se posicionar e de assumir essa posição de que, poxa, errei, caguei o pau, e agora? Ou foi mal, galera? Realmente, vocês estão pontuando aí uma coisa. Acho que faz parte do ser verdadeiro que a gente já tinha falado, né? Assim, Uhum. de ser real. Porque É, tem muita marca que se esconde, né? Putz, deixa eles falarem aí, uma hora eles vão parar de falar. eu acho que quando a marca está de fato preocupada com aquela causa, ela vai tentar suprir, né? Dentro do meio do design, a gente teve recentemente por exemplo, o BDA, que é um prêmio, e eu achei muito legal que eles se pronunciaram dizendo que eles iam mudar a composição do júri do prêmio, que já estava fechado o júri, e que eles iam mudar porque surgiram muitos comentários falando sobre racismo, né, como o design ainda era racista, e que eles iam modificar. Poxa, isso é bem legal, né? Assim, uma empresa, né, uma organização que está disposta a resolver o problema. E não só, Uhum. mas somos diversos. Não, vamos resolver o problema, né? Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. Certo, muito massa. Muito massa mesmo. Eu não sei se a gente ainda tem tempo para mais alguma pergunta, mas assim, de antemão, agradecer mesmo. Foi uma conversa muito, muito bacana, muito enriquecedora, assim, muito bom conversar com gente que entende, que gosta e que você sente que é real, como a gente falou mais cedo, né? Muito, muito, muito obrigada de ter nos dado essa oportunidade da gente conversar, da gente bater esse papo. Raul tá foda, massa mesmo, mas assim, muito obrigada, muito massa mesmo. Assim, a gente como empresa, eu acho que nós, como empresa de comunicação, né, o que a gente tem a fazer é, de fato, se mirar em vocês, assim, vocês são realmente inspiração, é como a tua outra sócia, a Júlia, falou, né, que emociona, mas é para emocionar mesmo, porque vai de pouquinho e mexe e faz ver de outra forma e faz crescer. Muito massa mesmo. Obrigadão. E obrigada a vocês pelo convite, pelo espaço. Assim, é sempre bom debater esse assunto com outras pessoas e chamar mais gente para conversar sobre isso, né? É importante a gente estar conversando sobre o assunto, que aí a gente vai mais longe ainda. Show, muito massa, muito massa. Obrigada, obrigada a você e obrigada às suas sócias, não só pela live, mas pelo trabalho massa que vocês desenvolvem. E tô ansiosa pelo e-book. Vamos lançar. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença de todo mundo. Ah, eu já ia esquecendo. A live da terça-feira da semana que vem, toda terça, às 19 horas, a gente tem a live aqui na Obo. E aí a gente vai bater um papo com o Raí, da ID Move, que a gente vai falar sobre criatividade no ramo de eventos, como o planejamento pode ser de uma forma diferente. Falar sobre, mais ou menos sobre fertinha, né? Umas fertinhas que a gente está sentindo falta. Tá bom, pessoal? Então, sintam-se convidados e muito obrigada pela presença de todo mundo. Até a próxima semana. Tchau, obrigada.